Gostaria, Braz, ontem você falou de uma maneira um pouco mais, né, profunda, demorada no Conexão, mas sobre esse caso da Rússia, do ataque terrorista lá. A matéria é sua, não é? Aham. E se você puder dar uma resumida aí pra gente. Opa, sim. Sobre Bom, a matéria basicamente é sobre o ataque terrorista que aconteceu em Moscou, tá? Foi há 5 dias atrás, no caso. E o que acontece? Bom, vamos, para quem não está por dentro do que aconteceu, vamos resumir aqui a notícia. Aconteceu um ataque terrorista dentro de um teatro em Moscou durante um concerto. Mais de 100 pessoas morreram, outras cento e tantas ficaram feridas. E imediatamente após o ataque, essas 3 pessoas, esses 3 sujeitos que estão aí no vídeo foram presos num carro que estava fugindo de Moscou, indo em direção à fronteira da Ucrânia. Mas ele não estava na fronteira da Ucrânia, estava indo rumo à fronteira com a Ucrânia. Isso bastou para o Putin, para toda a mídia russa vir a público dizer que era um atentado ucraniano, o que imediatamente foi desmentido, porque o ISIS, o Estado Islâmico, veio a público assumir a autoria do atentado. Os 3 homens, os 3 criminosos da foto são imigrantes, eles não são russos, eles são imigrantes que estavam na Rússia de origem tadjik, ou seja, eles são do Tadjiquistão, país ali da Ásia Central, que já foi que é vizinho ali do Afeganistão, já foi parte da antiga União Soviética e é um país muçulmano, mas até então, assim, o Tadjiquistão não está no rol ali de países ligados ao terrorismo contra o Ocidente. Né? Então eles eram pessoas meio que acima de suspeita, né? Não estavam ali dentro dos estrangeiros muçulmanos que são monitorados dentro da Rússia. Quando o Estado Islâmico assumiu o atentado, o Putin já veio falar, não, eles fizeram, mas foi a Ucrânia que mandou, a Ucrânia que contratou. Então o Putin está o tempo inteiro tentando transformar esse atentado em capital político, em combustível político para continuar os ataques à Ucrânia. Tanto é que anteontem, né, usando esse atentado como justificativa, ele lançou 3 mísseis hipersônicos contra Kiev, destruindo infraestrutura de energia e comunicação da cidade, né, dizendo que a Ucrânia é responsável por isso. Agora, o que acontece? Bom, esse ataque ele expõe, como diz ali no título, as ligações complexas da Rússia com o Islã. Né? Resumidamente, para quem às vezes pode ficar surpreendido com esse dado, mas a Rússia tem uma população islâmica imensa e não é uma população islâmica composta de imigrantes islâmicos, como você vê hoje na Europa, nos Estados Unidos, né? Imigrantes islâmicos que chegaram ali após os anos 2000. Não, essa população muçulmana da Rússia, ela é tradicionalíssima, ela vive ali na Rússia desde o século XVI. Então, Originários da exatamente. São povos caucasianos, são povos do sul da Rússia, do Cáucaso russo, que se converteram ao Islã no século XVI com a chegada dos turcomanos, que é um outro povo da Ásia Central, que é um povo que, apesar de ser muçulmano, não é árabe, é um povo da Ásia Central, que é convertido ao Islã. A chegada dos turcomanos ali no Cáucaso fez com que esse povo daquela região ali da Chechênia, do Daguestão e tudo mais, se convertessem ao Islã também. Então, a Rússia ela é dividida em repúblicas, né? A divisão interna dela são em várias repúblicas. A República do Daguestão, né, 85% da República do Daguestão tem uma população nativa, caucasiana nativa, islâmica. Tradicionalmente islâmicos desde o século XV e XVI. Chechênia também, tradicionalmente islâmica. Uma parte da Ossétia do Norte também é tradicionalmente islâmica. Então você tem a própria Constituição russa que reconhece o Islã como uma das religiões oficiais da Rússia. Para quem não sabe, a Rússia é um país oficialmente muçulmano desde a promulgação da sua Constituição. Né? Ela reconhece a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Russa, o budismo e o islamismo como religiões oficiais da Rússia e também reconhece o judaísmo como uma religião de valor nacional, por conta da grande população judaica
que havia na Rússia, que é uma coisa bem curiosa, porque muito melhor do que nazista alemão foi russo, né, para perseguir judeu. Né? Os russos foram talvez um dos povos que mais mataram judeus ao longo da história, mas ainda assim a Constituição russa considera o judaísmo uma religião oficial. Para quem não sabe, por exemplo, a Igreja Católica não é considerada uma religião válida dentro do território russo. Ela não é reconhecida como uma religião pelo governo russo. Existem outras religiões que são reconhecidas, mas o Islã não só é reconhecido. O Islã é reconhecido como religião oficial e patrimônio cultural nacional pela Constituição, junto com a Igreja Ortodoxa. Certo. Tá? E o que acontece? Então, é preciso dar esse enfoque histórico para entender o seguinte: a ligação da Rússia com o Islã é muito antiga, e a ligação dos muçulmanos russos com os iranianos e os sírios é mais antiga ainda. E é o que justifica, por exemplo, a presença da Rússia na Síria. A Rússia apoia o regime sírio há mais de 50 anos. Para quem não sabe, a Síria é uma ditadura há mais de 50 anos da família al-Assad. Então hoje você tem lá o Bashar al-Assad, que já vai para 20 anos no comando da Síria, com cargo de presidente sírio, e antes do Bashar al-Assad era o pai dele, que eu sempre esqueço o primeiro nome, que é o al-Assad original, que ficou cerca de 30 anos. Ele só saiu da presidência da Síria com a morte, sendo substituído pelo filho assim que morreu. Então são 50 anos da família al-Assad no governo da Síria, apoiados pela União Soviética e pela KGB durante o período soviético. Com a queda do regime soviético e a implantação da Federação Russa, a Federação Russa e todos os governos russos, né, sempre, o exército russo sempre apoiou também a família al-Assad ali na Síria e o Iraque. O que acontece? O ISIS é um estado autoproclamado. O ISIS ele é um grupo terrorista, obviamente, só que ele é um grupo terrorista muito grande, disperso numa área territorial imensa do Oriente Médio, e eles têm uma organização paraestatal, de fato, e eles se proclamam como um país. Daí o nome deles, Estado Islâmico, né? Ou ISIS, que é a sigla em inglês para Estado Islâmico da Síria e no Iraque. Por quê? Eles reclamam como parte do território deles o Iraque e a Síria. Então o ISIS é muçulmano, a Síria é muçulmana, só que não é porque todo mundo é muçulmano que todo mundo se entende. O ISIS é inimigo mortal do governo sírio, do governo al-Assad, que é aliado da Rússia e, pasmem, aliado dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos estão dentro da Síria com a Rússia lutando contra o Estado Islâmico. E assim, a Síria não só apoia, a Rússia não só apoia a Síria financeiramente. O exército russo está dentro da Síria lutando contra o Estado Islâmico e matou um tanto de gente já do Estado Islâmico aí nos últimos meses. E a Rússia, para se proteger do Estado Islâmico, ela depende de uma parceria com a inteligência americana, onde a inteligência americana fornece para a Rússia dados sobre potenciais terroristas que podem entrar na Rússia. Então o que acontece? A gente sabe que a inteligência americana nesse aspecto funciona muito bem. Então o Putin vai ter que explicar o seguinte: os Estados Unidos deixaram a Rússia na mão e o serviço de inteligência russo-americano na Síria não está funcionando, falhou, e aí o Estado Islâmico conseguiu entrar na Rússia para fazer uma vingança contra o que eles estão fazendo na Síria, ou o sistema de inteligência não falhou. E o Putin sabia do que ia acontecer e deixou a coisa rolar para usar isso como combustível para trucidar aí a Ucrânia mais um pouquinho. Foi a primeira coisa que eu imaginei, o Brás. São aí as duas possibilidades. A única possibilidade que não existe é essa loucura que o Putin está todo dia falando que foi a Ucrânia que mandou acontecer. Aí ontem pela manhã era a Inglaterra, que não, na verdade foi a Inglaterra. Então assim, eles estão o tempo inteiro tentando achar um culpado, eles só não querem culpar os culpados mesmo, que é o ISIS, de fato, que fez isso. Agora o que resta saber é como que o ISIS conseguiu fazer isso com uma célula tão pequena, tão desorganizada,
ainda mais debaixo de um esquema que protege a Rússia do ISIS, é um esquema comandado pela inteligência russa e pela inteligência americana. Como que isso aconteceu, o Putin não está a fim de explicar. Foi a primeira coisa que eu imaginei, porque não seria difícil o Putin trazer caras assim para criar toda essa situação, né? Mas então não, quando o Estado Islâmico foi lá e se pronunciou, né, e aí, bom, daí é outra história então, que agora o Braz muito bem explicou.